iniciando a gravação aqui. Vou gravar pelo Teams também, que a gente já garante que vai ser gravado. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí devagarzinho, nós vamos trabalhando aqui. Um pouquinho o pessoal vai se conectando aí. Bom, essa é uma planilha que a gente tem, na verdade é um arquivo que a gente tem algumas planilhas, tá? Esse arquivo, ele é de vendas, são de 2 filiais, tá? E a gente está vendo aqui que ele está primeiro trimestre de 2010, aí a gente vai ter o segundo trimestre de 2010, aí aqui embaixo a gente tem o terceiro trimestre e a gente tem o quarto, aqui faltou trocar para 4, quarto trimestre de 2010, então é do ano de 2010. Vamos ver melhor essa tabela aqui para a gente entender o que vai acontecer nessa planilha. Bom, a gente tem aqui os 3 primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Vamos falar das colunas primeiras, que acho que vai ficar melhor. Bom, tem aqui o IOF, a gente tem aqui a primeira coluna que é a filial, então nós temos Vila Mariana e Brooklyn, são 2 filiais apenas. A gente tem aqui os meses, né, do primeiro trimestre, tem os produtos que serão comercializados no primeiro trimestre, tem a quantidade desses produtos neste trimestre, nós temos o valor unitário em reais e nós temos o valor total. Bom, para calcular essa planilha, a gente tem uma outra tabela, na verdade a gente tem uma outra planilha que tem algumas tabelas que vão nos ajudar. Então, por exemplo, aqui eu preciso saber o valor unitário de cada produto. Se eu olhar aqui embaixo, eu vou ter aqui uma planilha chamada tabelas, e nessa planilha tabelas, a gente tem esse panorama. Então nós temos aqui as cotações desde 2008 até 2020, deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar isso melhor. Tudo bem, Mayra? E aqui a gente tem as cotações. Então tá bom, tá ótimo. Eu disponibilizei esse arquivo, Mayra, lá no grupo do WhatsApp e também no chat aqui do... Eu vi. Ah, legal. Pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Essa tabela então de cotação, essas tabelas que nós temos aqui, a gente tem tabela de cotação, então tem todos os meses aqui, janeiro até dezembro, de 2008 até 2020. Então por enquanto eu só tenho essas 2 cotações em 2020. Olhando aqui embaixo eu tenho uma tabela de produtos, então ela está me dizendo aqui, ó, cada produto e quanto custa em dólar cada produto. E eu tenho uma tabela de custo da filial. Tá, então vamos juntar tudo isso para a gente entender um contexto geral. Vamos lá. Eu preciso saber, independente da filial, quanto custa cada produto. Tá? Então, cada produto para mim, quanto que vai custar? Então, eu quero saber o valor unitário dele em reais. Para isso, eu tenho que analisar o produto e eu tenho que analisar o mês em que ele está. Então, muito bem, vamos lá. Vamos pensar aqui no produto mesa para computador. Eu preciso saber o valor unitário dele, dessa mesa. Eu venho aqui em tabelas e eu tenho aqui, ó, mesa para computador custa R$230. Então, aparentemente seria R$230, não, perdão, $230. Aparentemente seria só isso. Só que tem um detalhe, né? Aqui está em dólar e a tabela quer saber em reais. Então eu sei que em dólar essa mesa custa $230, mas quanto que ela vai custar em reais? Então aí a gente tem que fazer o cálculo da conversão. Para converter, eu tenho uma tabela com as cotações, então eu vou olhar de novo lá em tabelas. Ó. Em tabelas, eu tenho aqui, ó, cotação do dólar e eu tenho essa tabela enorme com as cotações. 2010, que é a nossa planilha,
e tem todos os meses aqui. Bom, como é o primeiro trimestre, lá ele está me mostrando janeiro. Então eu vou ver aqui, ó, que a cotação de dólar de janeiro de 2010 era de R$ 1,77,8. Então, na hora de fazer a conta aqui, eu vou ter que trazer o preço do produto em dólar e já multiplicar pela cotação dele no mês de janeiro. Tá? Isso fazendo um cálculo mais simplesinho aí, só para fazer a conversão. Ok? Para fazer todo esse trabalho, eu tenho que usar um PROC-V. Por quê? Porque ele precisa procurar em alguma tabela. Então, na verdade, ele vai procurar em duas tabelas. Ele vai procurar na tabela de produtos e vai procurar na tabela de cotações. Neste caso, não dá para usar apenas um PROC-V. A gente vai ter que utilizar dois PROC-Vs. Por que nós vamos fazer isso? Porque o primeiro PROC-V, ele vai trabalhar aqui, ó, localizando o preço do produto. E o outro PROC-V vai trabalhar aqui, ó, localizando a cotação do dólar para ser aplicado naquele produto. Tá? Então a gente vai utilizar dois PROC-Vs. Tá bom? Então vamos só pensar o seguinte. Como seria essa conta se eu não usasse PROC-V e se fosse assim um cálculo simples, isolado? Vamos imaginar aqui, ó, nesse exemplo aqui. Eu tenho um computador de mesa que custa $230. Então como é que eu faria? Eu faria assim, ó, igual 230 dólares vezes a cotação do dólar. Então, a cotação do dólar aqui, ó, janeiro de 2010, é 1,778. Então, vezes 1,778. Daria R$ 408,94. Isso sem aplicar o IOF, tá? Então, uma conversão simples. Usando o PROC-V, a gente vai ter que trabalhar pensando o seguinte: o PROC-V ele vai ter que encontrar esses 230, que é o valor da mesa. E o PROC-V vai ter que encontrar esses R$ 1,778, que é a cotação de 2010. Ele vai ter que encontrar esses dois valores e multiplicar um valor pelo outro. Tá? Então, como é que tudo isso vai acontecer? Na verdade, a gente vai usar dois PROC-Vs. Um vai pegar o preço da mesa e o outro vai pegar a cotação. E aí a gente vai multiplicar um PROC-V pelo outro. Tá? Gente, vocês entenderam a ideia do contexto geral? Sim. Sim? Legal. Sim. Muito bom. Então vamos tentar fazer aqui, tá? Não é nada complicado não, mas vamos fazer aqui para vocês verem como é. É mais difícil entender o processo do que o cálculo em si. Então vamos lá. Para encontrar o valor da mesa, eu vou usar um PROC-V. Para isso, eu preciso dizer o que eu estou procurando, nesse caso é o valor da mesa, e o que eu espero como resultado, que é o preço do produto. Tá? Então eu vou fazer um PROC-V só, a gente vai testar e nós vamos ver se está dando o resultado que a gente espera. Então vamos lá, igual PROC-V. Deixa eu só reduzir essa caixinha aqui e que eu vou aumentar o outro zoom para a gente poder enxergar melhor. Pronto, acho que assim fica melhor. Então, igual PROC-V e abre o parênteses. O valor que eu estou procurando é esse aqui, que é o meu valor de referência. Então eu vou passar a mesa para computador como valor de referência e eu espero encontrar o preço dessa mesa. Ponto e vírgula. Tá, procure para mim a mesa para computador, mas procurar aonde? Isso, a gente tem uma tabela aqui embaixo, ó. Tabelas. Em tabelas, eu vou selecionar a tabela inteira. Aqui em cima, na verdade, aqui embaixo, ó, mesa para computador, desculpa. Então aqui a gente vai ver, ó, coluna 1, que é de produtos, coluna 2, que é o valor dela em dólar, tá? Então vamos lá de novo. Eu vou lá na minha planilha de vendas, pego aqui o C5, que é a minha mesa para computador, vou até a minha planilha tabelas, pego o dia 20 até B22. Quem é a 20 até B22? É a minha mesa para computador até os 230.
47 que está aqui, ó. Tá? Tenho duas colunas então. Vou colocar ponto e vírgula 2. Por que esse 2 no final? Porque a primeira coluna trata dos produtos. A segunda coluna trata dos preços. O que eu quero ver lá na minha tela são os preços. Então, por isso que eu coloco o ponto e vírgula 2, tá? Eu tenho coluna 1, coluna 2. Fecho o parênteses aqui mesmo e dou um Enter. Olha o que aconteceu aqui. Ele me trouxe o preço do produto, ó, 230. Então, realmente, minha mesa para o computador custa 230. Se eu olhar lá em tabelas, eu vou ver que ela é isso mesmo, ó, custa 230. O que eu posso fazer agora? Já pegar pela alça e puxar. Tem um pequeno detalhe aqui fundamental, ó. Eu não travei as células da tabela. Se eu não travar as células da tabela, o que vai acontecer é que na hora que eu puxar aqui, ele vai sair de A20 e vai sair de B22. Isso não pode acontecer porque a tabela está só nesse espaço. Então, eu tenho que travar aqui. Eu seleciono, tá? E aperto F4 no meu teclado. Okay? Aí eu tenho que garantir que elas realmente estão travadas. Ó. A está travado, o 20 está travado, o B está travado e o B22 está travado. Aí eu vou dar um Enter e aí a gente vai puxar. Tem uma coisa importante nesse cálculo para a gente poder observar aqui do PROC-V, que é em relação à forma como a tabela lá, como essa tabela aqui de produtos foi construída, tá? Eu vou puxar aqui para a gente perceber o que vai acontecer. Vai dar um erro, mas a gente vai entender aqui. Ó, vou puxar, pronto. Olha o que aconteceu na minha tabela aqui, ó. Mesa para computador, ele achou 230. O mouse, ele achou 23. Mesa para computador, ele achou 230. Impressora, deu valor não definido. É como se essa impressora não existisse. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela de novo. Ó, em tabelas, a impressora está aqui, ó. Ela custa 247. Por que ele não acha a impressora? Gente, o PROC-V, da maneira como nós construímos aqui, que é a forma mais simples, deixa eu abrir ele aqui de novo para a gente olhar. Dessa maneira aqui, ele trabalha com valores aproximados. O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma tabela com textos, que é o caso dessa tabela, que eu tenho tabela de produtos e tem os preços ao lado, ó, deixa eu voltar lá de novo para a gente ver. Esse caso aqui, ó. Quando eu tenho uma tabela com essa disposição, o PROC-V ele vai trabalhar aqui na busca, na localização, em ordem alfabética. Então, quando ele entra aqui, ó, na mesa para computador, ele está lendo ME. Aí ele pega aqui 230. Quando ele desce aqui e vem até mouse, depois de ME, o MO está na ordem, né? Então, mouse vem depois de mesa, porque é ME e aqui embaixo é MO. Quando ele desce um pouco mais, ele se depara com impressora. Opa, mas a impressora não está na ordem. Depois de mouse, poderia vir outra coisa, com N, com O, qualquer outra coisa, menos com M. Deixa eu ver a pergunta da Mayra aqui. A Mayra perguntou o seguinte, não é em real? Os valores estão em dólar? Não? É isso mesmo, Mayra, estão em dólar por enquanto, tá? Eu não sei se eu falei reais em algum momento. Por enquanto aqui, ó, estão em dólar. Eu ainda não fiz o cálculo para converter para reais, tá? Eu estou fazendo ele picadinho para a gente entender alguns passos até chegar no valor em reais, tá bom? Então aqui por enquanto ele está em dólar, tá? 230 dólares. Então se eu voltar aqui. Qual é o problema aqui então? Por que ele não encontra impressora? Ele não encontra impressora porque a impressora está fora da ordem alfabética. Para que isso funcionasse direitinho, eu teria duas saídas. A primeira é, eu reorganizo a tabela e coloco a impressora para cima, coloco a impressora antes da mesa, aí funcionaria sem nenhum problema. Ou a gente usa uma instrução no PROC-V dizendo que ele tem que procurar exatamente pelo texto e não ficar procurando por ordem alfabética, tá? Então isso é uma coisa muito interessante do PROC-V. Às vezes a gente não consegue mexer na tabela, a tabela está pronta, a tabela é muito grande, não dá para ficar reorganizando a tabela.
Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Quando eu tenho texto, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, quando eu tenho texto na tabela, e esse texto é a base para eu fazer a procura, o ideal é você mexer na função do PROC-V mesmo. Tá? Olha aqui como ela vai ficar. No PROC-V, no finalzinho dele, a gente tem aqui o ponto e vírgula 2. O que é esse ponto e vírgula 2? É a segunda coluna da minha tabela, né? que tem os preços lá. Depois desse 2, eu vou aplicar um ponto e vírgula. Ó. Aqui no finalzinho do PROC-V, quando eu aplico esse ponto e vírgula, ele me pergunta assim: você quer uma correspondência aproximada ou você quer uma correspondência exata? O que quer dizer isso? Quando ele está como correspondência aproximada, significa que ele vai pegar os valores por ordem crescente e alfabética, que é o que está acontecendo agora. Tá? Então, se tiver fora da ordem alfabética, ele não consegue pegar, a gente acabou de ver. Né? Se tiver tudo bonitinho na ordem alfabética, ele funciona numa boa. O de baixo, correspondência exata, ele ignora essa localização por ordem alfabética e vai olhar especificamente para cada texto um a um até encontrar o valor que você quiser. Ou seja, ele procura exatamente pelo texto que você pediu e não faz uma ordem alfabética como é o primeiro. Tá? Como é que eu aplico essa correspondência exata? Eu posso escrever aqui no finalzinho falso, ou eu posso colocar simplesmente 0. Dá no mesmo, tá? Se você colocar falso ou colocar 0, vai ser correspondência exata. Se você colocar 1, aí vai ser o verdadeiro. Ou você pode escrever verdadeiro, tá? Se você não colocar nada, por padrão, ele é verdadeiro, tá? Vamos colocar um ponto e vírgula aqui e eu vou pedir o 0, que vai ser o falso. Agora eu vou dar um Enter, ó, e vou puxar. Então repare que na fórmula, no final, eu coloquei ponto e vírgula 0, que seria a mesma coisa de falso. Ou seja, eu quero procurar exatamente pelo texto. Vou clicar no resultado, pegar pela alça e puxar. Olha lá, agora ele encontrou, ó, impressora R$247. Tá? Então, quando eu estou fazendo um PROC-V que tenha texto lá na tabela, o ideal é você já colocar esse ponto e vírgula 0 no final, que aí ele vai localizar sem nenhum tipo de problema. Tá? Tudo bem, gente? Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa parte do PROC-V? Ou perguntar? Não, tá tranquilo. Tudo bem. Legal. Então agora vamos para a segunda parte. Aqui ele encontrou para mim $230, que é o valor do computador, da mesa para computador. Agora, o seguinte, eu preciso converter esse $230 em reais. Para isso, eu preciso trabalhar com a tabela de cotações. Então agora vem um outro PROC-V. O segundo PROC-V vai se encarregar de achar a cotação para mim. Tá? Encontrando essa cotação, a gente vai multiplicar. Então vamos lá. Como é que vai ficar essa fórmula aqui? Eu vou abrir ela de novo. Ó. Vou apertar o F2 aqui, abrir a fórmula. Vamos multiplicar agora pela cotação do dólar. Então vamos lá. Como é que eu vou achar a cotação do dólar? PROC-V também. PROC-V, abre parênteses. Muito bem. A cotação do dólar está baseada aqui no nosso exemplo pelo mês. Então, qual vai ser o meu valor de referência para o meu PROC-V? Vai ser o mês. Então, vou voltar um pouquinho aqui para a esquerda, ó, e vou pegar o mês, que é o mês de janeiro. No nosso caso aqui é o B5, tá? Muito bom. Então, PROC-V, mês de janeiro, B5, ponto e vírgula. Tá, onde é que está a tabela de cotações? Bom, a tabela de cotações está aqui embaixo na nossa planilha tabelas. Eu clico aqui em tabelas. E vamos pegar a nossa tabela de cotação. De janeiro, agora sim, certinho, né? De janeiro até o último valor de cotação, que é o nosso N15. Embora não tenha nada aqui ainda, depois, com o tempo, com o passar dos meses, a gente vai preenchendo, a tabela já vai estar prontinha. Tá? Legal. Então agora é o seguinte. Eu tenho nessa tabela de cotações
coluna 1, que é a coluna dos meses, coluna 2, que é a coluna de 2008, coluna 3, que é 2009, e coluna 4, que é 2010. Então, no meu PROQV vai entrar agora um ponto e vírgula, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês, ó. Entrou um ponto e vírgula, 4, porque nós estamos falando de 2010. Como os meses, vamos lembrar aqui, ó, tá? Ó, janeiro, fevereiro, 2008, 2009, 2010. 2010 é a quarta coluna. Como os meses, vamos observar os meses. Os meses também não seguem ordem alfabética, tá? Você vai notar aqui que não tem nada a ver, né? Eu preciso dizer para o meu PROQV que ele precisa pegar os meses exatamente como eles foram escritos, não pode ser por ordem. Então, eu preciso colocar aqui no meu finalzinho do PROQV, ó, um ponto e vírgula 0. Que aí ele está falando correspondência exata, ele procura exatamente pelo texto que está lá na nossa tela, que no nosso caso é o mês de janeiro. Se você não quiser colocar o 0, você pode escrever a palavra falso, dá no mesmo, tá? Não é muito comum, mas dá a mesma coisa. Fecha o parênteses. Preciso lembrar aqui que de N4 até, aliás, de A4 até N15, que é a nossa tabela inteira, eu preciso travar, né? Então aqui na minha fórmula, ó, eu vou clicar no A4, vou travar, vou apertar o F4 no teclado, e vou clicar no N15 e vou travar, vou apertar o F4 no teclado. Pronto. Vou dar um Enter aqui mesmo, olha lá. Então agora eu tenho o valor dele em reais. Então, vamos lembrar quanto que era o valor em dólar da mesa, era 230. A cotação do dólar em janeiro de 2010, R$ 1,77,8. Então, R$ 1,77,8. Se eu multiplicar esses dois, vamos ver, igual 230 vezes 1,778, 408,94. Então, 408,94. Ó, deu certinho, bateu. Tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. E agora, olha lá. Esse primeiro PROQV encontra o preço do produto, que é 230, multiplica pela cotação, R$ 1,778. Dá um Enter aqui, pega pela alça e a gente puxa. Pronto. 410, 410. Aqui a gente tem, ó, mesa para computador. Vamos lembrar que em março a cotação é diferente, tá? Então deixa eu baixar um pouquinho do zoom para a gente comparar. Em janeiro, mesa para computador custava R$ 408,94. Em fevereiro, mesa para computador foi para R$ 423. Em março, mesa para computador foi para R$ 410. Então, houve um aumento aqui de janeiro para fevereiro e depois para março. Vamos ver se isso corresponde à nossa tabela de cotação. Em janeiro, o dólar era R$ 1,77. Em fevereiro era R$ 1,84. Em março era 1,78. Então, está mais ou menos ali, né? O valor mais alto foi em fevereiro mesmo, ó, tá? Da cotação. Então, vamos ver a nossa mesa em fevereiro. Fevereiro, mesa para computador, 423. Se eu olhar a mesa para computador em janeiro foi 408 e se eu olhar em março foi 410. Então, realmente, em fevereiro houve um valor mais alto da mesa para computador, tá? Bom, vocês querem perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Então tá. Não. Vamos lá agora. Então agora a gente tem outro detalhe. Eu poderia ter colocado mais uma coluna aqui, mas eu achei melhor manter essas aqui. Vamos lá. Para vender esse computador, eu vou aplicar 2,10% de IOF e vou aplicar o custo por filial.
Então, todos os produtos vendidos na filial da Vila Mariana têm um custo de 12%. E todos os produtos vendidos aqui no Brooklyn têm 17,2%. Oi, Mayra. Não perguntei nada não. Tá bom. Acho que eu vou travar meu microfone, porque às vezes faz barulho sério, mas Tá bom. não tenho dúvida. Obrigada. Tá bom. Qualquer coisa você me interrompe, tá? O Darcy também. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Certo. Então vamos lá. Então a gente tem um custo pela filial, né? Então aqui você está vendo que nós temos uma tabela. Então vamos usar um PROC-V, porque se tem uma tabela auxiliar, você vai usar um PROC-V. E a gente tem que aplicar o IOF aqui. Então são dois cálculos que nós vamos aplicar em cima do valor em reais para chegar no meu valor total, tá? Podemos fazer separadinho, eu acho legal a gente fazer um por vez para entender, e depois a gente mistura tudo, tá? Então eu vou aproveitar esse primeiro que eu tenho aqui, esse cálculo do IOF que eu já tenho aqui, está mais fácil para a gente fazer. Então vou fazer igual, eu vou pegar aqui os meus R$408 vezes o meu percentual de IOF. Só aqui eu vou descobrir quanto é 2,10% sobre os 408. Tá? Então a gente só vai descobrir o valor de imposto aí. Vou dar um Enter. Ó, dá R$ 8,59 de imposto. Eu tenho que pegar esses R$ 8,00 e somar com os 408. Então aqui, ó, como é que eu faço? Eu venho aqui no finalzinho, aplico o sinal de mais e clico nos 408 de novo. Então basicamente é isso. Eu vou dar um Enter e a gente já vai ter o resultado. Então o produto já vai sair por R$ 417,53 já com o IOF incluso. Muito bem. Se eu pegar pela alça e puxar, eu vou ter um problema, porque o meu IOF está preso lá no B2, ó. Ele está isolado. Todos esses cálculos que eu tenho aqui abaixo, eu tenho que fazer baseado nesse valor do IOF. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou congelar esse B2, eu vou travar esse B2. Ó. Dei um clique nele e vou apertar o F4. Pronto, vou dar um Enter aqui. Maravilha. Vou pegar aqui na alça agora e posso puxar sem nenhum problema. Ó. Tá? Ele vai calculando tudo bonitinho lá. Só que tem um detalhe, esse valor não vai ser o valor total para ser vendido. O problema aqui é que, além do IOF, eu tenho que aplicar esse custo por filial. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um PROC-V também e colocar o resultado desse PROC-V somado com esses valores aqui. Tá? Então, eu vou apagar esse restante aqui, porque o cálculo ele não está completo. Agora ele vai ficar completo. Vamos lá. Vamos ver aqui. A filial está na nossa primeira coluna aqui, do lado esquerdo, filial Vila Mariana, Brooklyn, né? E eu preciso aplicar esse custo em cima do meu valor de produto. Então vamos lá. Eu vou fazer o cálculo aqui fora para a gente comparar, depois a gente junta tudo. Ó, igual, PROC-V e abre o parênteses. Qual é o custo da filial? Bom, primeiro eu preciso saber qual é a filial. Então o valor de referência aqui no meu PROC-V vai ser a filial. Ó. Vila Mariana nesse caso, tá? Que é o A5. Ponto e vírgula. Onde você quer localizar esse custo da Vila Mariana? Bom, eu tenho uma tabela para isso. Então eu vou lá embaixo, nas minhas tabelas, e eu vou selecionar aqui, ó, Vila Mariana até o Brooklyn. Vou pegar as duas ao mesmo tempo, que depois eu vou puxar e ele já vai calculando para mim rapidamente, tá? Então, tá aqui bonitinho. Eu tenho coluna 1, que é a coluna da Vila Mariana, coluna 2, que é a coluna do custo. O que eu quero mostrar lá na minha tela é a coluna 2, que é a coluna do custo. Então eu vou vir aqui no finalzinho, eu vou colocar ponto e vírgula 2. Tá? Como eu estou procurando por texto, e nesse caso a minha tabela está fora de ordem alfabética, cadê ela, minha tabelinha aqui? Isso aqui, a minha tabela está fora da ordem alfabética, o ideal é que você utilize o ponto e vírgula 0 ao final. Ó, ponto e vírgula 0, e ele procura exatamente pelo texto Vila Mariana. Tá? Vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Vamos ver o resultado lá. Bom, o que ele trouxe aqui para mim por enquanto? Por enquanto ele me trouxe 12 centavos, que na verdade são os 12% que eu tenho que aplicar. Tá?
Então eu vou abrir a fórmula aqui, ó. PROC-V, as 5 tabelas de D20 até E21, que é a minha tabelinha lá das filiais, multiplicado no final aqui, ó, vezes o preço do produto. Ó. Tá? Vezes o preço do produto. Vou dar um Enter. Pronto. Ele está me dizendo para eu aplicar R$ 49,00, porque 12% sobre 408 deu R$ 49,00. Então, como é que vai ficar todo o nosso cálculo? Vamos lá. Vou abrir a fórmula aqui. Vou tirar esse finalzinho aqui, que é o E5, tá? Ó, vamos lá. Eu tenho que pegar esse meu produto, que custa R$ 408,00, e colocar nesse produto R$ 8,59 de IOF, que são os 2,10%, mais R$ 49,07 do custo da filial. Eu fiz ele separadinho assim para a gente entender qual é a ideia, tá? Então, como é que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que pegar, vou fazer até aqui do ladinho aqui para a gente compreender melhor, porque eu vou juntar tudo. Então vamos lá, ó, vou pegar os R$ 408,00 do produto, então igual R$ 408,00, mais os 8,59 de IOF, mais o custo pela filial. No final eu vou ter o meu produto sendo vendido R$ 466,00. Tá? Então apliquei o IOF, apliquei o custo, R$ 466,00. Agora vamos fazer tudo isso numa fórmula só, tá? Um cálculo só. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a fórmula, esse B, o E5 vezes o IOF, e vou emendar aqui no finalzinho um PROC-V. Então, mais o PROC-V. PROC-V da filial Vila Mariana, ponto e vírgula, lá na minha planilha de tabelas, vou pegar aqui as minhas tabelas, né? Duas colunas, lembra? Vamos pegar a segunda coluna, ponto e vírgula 2. Vamos lembrar que eu estou procurando exatamente por Vila Mariana. Então aqui no finalzinho, ó, ponto e vírgula 0, procurando exatamente por esse texto. Fecho parênteses. Vamos lembrar que esse PROC-V só vai encontrar aqueles 12% para mim, e eu vou multiplicar pelo preço do produto. O preço do produto, se não me falha a memória, estava na E5. Deixa eu ver se eu acertei, estava na E5 mesmo. É, estava na E5. Legal. Vou dar um Enter aqui, a gente vai organizar os parênteses, tá? Que está sem organização. Vamos lá. Ó, peguei o E5, que são os meus reais, aqui R$408, multipliquei pelo IOF, descobri aqui, ó, nesse trechinho, R$8 e uns quebradinhos de IOF, mais o custo que eu tenho pela filial, que dá 49 e uns quebradinhos. Tudo isso somado mais com o meu preço em reais. Vou dar um Enter aqui, a gente vai chegar no resultado, que era 466 e uns quebradinhos, né? Ó, 466 e os quebrados. Não precisa, perceberam que não precisou colocar o parênteses, mas eu vou colocar aqui para a gente só visualizar melhor. Então vamos lá, ó. Esse primeiro cálculo, o primeiro cálculo que eu tenho aqui é a aplicação do IOF, né, sobre o meu valor, sobre o valor do produto. Quanto vai dar se eu pegar 2,8% e aplicar sobre o meu produto, 2,10% e aplicar sobre o meu produto? Então vou fazer aqui, ó, um parênteses para ficar mais fácil para a gente compreender. Não precisava nem do parênteses, tá? Então só esse trechinho aqui, ele vai me dar aqueles R$8 e uns quebradinhos, que é o valor do IOF sobre o produto. Aí eu vou pegar esses R$8 e um quebradinho e eu vou somar com o custo da minha filial.
Então vou pegar aqui, ó, parênteses e parênteses para a gente conseguir separar, deixar bem bonitinho aqui. Olha lá, aqui também. Ó. Então aqui, ó, esse trecho, o que ele está fazendo? Ele está encontrando o custo dessa filial, que é de 12%. Então 12% sobre esse produto. Tá? Então ele está somando os R$8 e uns quebradinho, mais os R$49 e uns quebrados que vai dar aqui, né? Isso mais o preço final do meu produto, mais o preço do meu produto, que aí a gente vai chegar no valor final. Vou dar um enter aqui para a gente ver o resultado. Ó, R$466, tá? Então o que isso quer dizer? Que eu tenho lá o meu produto sendo vendido por um preço maior do que foi adquirido. É claro que existem outras coisas mais para entrar aí. A gente poderia colocar ainda margem de lucro e tem outras operações, né, para colocar, mas é só para a gente ter uma ideia de como eu posso utilizar o PROC-V junto com outros cálculos diferentes. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse cálculo? Não. Não. Legal. Então aqui só faltou um pequeno detalhe. Ó, de D20 até E21, eu vou travar, porque ele está fazendo um PROC-V lá nessa planilha, né? E eu não travei, senão ele vai sair do lugar. Travei aqui e vou dar um enter. Pronto. Agora aqui é só pegar pela alça e puxar. Tá aí. Nós vamos perceber então que no mês de março, deixa eu ver o mês de março aqui da Vila Mariana aqui. Vila Mariana no mês de março, mesa para computador, saiu por R$468. Vila Mariana em fevereiro, saiu por R$483. Então a gente vê que houve aqui uma variação do dólar, né? Então tem aqui também o cálculo sendo alterado, né? Quer dizer, o resultado alterado, o resultado diferente. Nós vamos perceber que Brooklyn tem um valor um pouco maior. Por quê? Porque o custo dessa filial do Brooklyn é bem maior também, é 17,20%. Tá? Esse valor de custo eu coloquei de forma bem aleatória, mas aí você pode calcular imposto da região, do bairro, você tem custo de aluguel, dá para fazer uma série de cálculos aqui para ir tirando os percentuais que são mais adequados. Tá? Bom, isso foi do primeiro trimestre. Do segundo trimestre em diante é a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer a aplicação de formatação para moeda para deixar em reais bonitinho aqui, tá? Vou abrir aqui e vamos passar para moeda. Pronto. Ó, agora ficou melhorzinho. Para fazer os outros cálculos é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui vendas do segundo trimestre. Ó, é praticamente a mesma coisa. Tá. Qual a diferença? Agora não é mais o mesmo mês, tá vendo? Ó? Mudou o mês. Mudou o mês, provavelmente a nossa cotação aqui, ó, vai mudar também, ó. Tá? Então a gente tem valores diferentes para essa cotação. Eu vou repetir a fórmula para a gente analisar de novo com calma e depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Igual, PROC-V. Nós vamos pegar então mesa para computador, ponto e vírgula. Vou lá na tabela onde eu tenho os meus produtos aqui embaixo. Estou pegando a partir do primeiro produto, mesa para computador, e vou até o último preço. Aqui eu tenho duas colunas, tenho coluna 1 de produtos, tenho coluna 2 do dólar, do preço em dólar. Tá? Eu vou pegar a coluna 2, ponto e vírgula 2, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar. Ó, peguei C4, que é mesa para computador, estou na planilha tabelas, ponto de exclamação que indica que eu estou pegando esses dados aqui de A20 até B22 da planilha tabelas.
ponto e vírgula 2, que é a segunda coluna, ponto e vírgula 0. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero pegar exatamente o texto mesa para computador. Fecho parênteses, vou dar um Enter, ele encontra para mim os $230. Vou abrir a fórmula aqui para travar, vou clicar bem no meio do A20, aperto F4 no teclado, bem aqui no meio do B22, aperto F4 no teclado. Oi, alguém queria perguntar alguma coisa? Essa tabela anterior, você pode trazer ela direto aqui para esse quadro que a gente está fazendo agora e depois alterar? Não seria mais fácil? Daria para fazer isso? A tabela de preços, né? Essa tabela que está aqui embaixo. Que estava no primeiro trimestre, lá em cima, a fórmula, quer dizer. No primeiro trimestre, daria para jogar direto aí e depois indo fazendo as alterações? Dá sim, dá sim. Vamos fazer aqui. Dá, né? Dá. Vamos fazer aqui pra gente... Só para... se tornaria mais fácil, né? Sim, sim, sim. Aí alterava só algumas linhas. Exatamente. Deixa eu pegar ela aqui pra gente ver como é que ficaria. Aliás, deixa eu terminar aquela, aí na linha de baixo eu já faço aqui. No terceiro trimestre você vem direto já. Pode ser. Legal. Pode ser. Só para ter uma ideia, assim. Maravilha. Você pode aumentar um pouquinho a fórmula, por favor? Claro. Assim dá pra ver? É que a minha tá dando erro, mas... Essa é do segundo trimestre. Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Pode continuar. Mayra, você quer compartilhar a sua tela? Eu consigo ver o seu cálculo, se você quiser, claro. Né? É porque eu tô no celular e no computador, entendeu? Entendi. Tá, mas pode ir, eu vou ver aqui. De errado. Qualquer coisa eu te chamo. Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Mesa para computador, já descobrimos o valor. Só que agora a gente vai pegar esse valor em dólar e nós vamos multiplicar pela cotação do dólar, tá? Então eu vou fazer aqui ao finalzinho, ó, vezes, nós vamos fazer um PROC V, abre o parênteses, e vamos agora em busca da cotação. Essa cotação nós vamos pegar a referência do mês, então vamos lá do lado esquerdo, ó, o mês é o mês de abril, tá na célula B de bola 4, aí, ponto e vírgula. Vamos lá embaixo na planilha de tabelas, vou subir a barra de rolagem e vou pegar aqui, ó, de janeiro até o último valor de cotação, aqui, de A4 até N15, mais uma vez, né? Tá aqui. Vamos lembrar que essa tabela ela é bem grande, tem vários anos de cotação, só que eu quero só o ano de 2010. Então vamos lembrar aqui, a coluna 1, que é a coluna dos meses, coluna 2, que é a coluna de 2008, coluna 3, que é a coluna de 2009, coluna 10, aliás, coluna 4, que é a coluna de 2010. Olhando a nossa fórmula, então aqui no finalzinho vai ficar ponto e vírgula 4, que é a coluna de 2010. Eu estou procurando exatamente pelo mês de abril, então ponto e vírgula 0, e fecho parênteses, tá? Vou aproveitar que eu estou... Se fosse verdadeiro, qual que seria o número? Ia ser 1, por exemplo? 1, isso. Ou você pode trabalhar de 3 formas aqui. Você pode colocar simplesmente ponto e vírgula 1, né? Ou coloca o texto verdadeiro, ou simplesmente deixa assim, vazio, sem nada, porque por padrão ele já é verdadeiro. Tá. Ponto e vírgula 0, então, para a gente fixar, fechei aqui o parênteses e vou travar. Vou aproveitar aqui que eu estou com A4 e N15 aqui, F4, e no N15 F4 também. Pronto. Vou dar um Enter para a gente ver o resultado e vamos ver aqui. Deu R$404. Deixa eu abrir essa fórmula para a gente analisar.
Olha lá. Muito bem, gente. Vou dar um enter aqui, temos o resultado. Pessoal, lembrando, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Fique à vontade. Aí nós vamos para o valor total aqui. Vamos aplicar o IOF e vamos aplicar também o custo pela filial. Então, vamos lá. Igual. Vou pegar esse... Vou abrir o parênteses para ficar mais fácil. Pronto. Vou pegar esse valor aqui do preço, né? Vezes o IOF. Eu vou travar com o F4 no meu teclado. Pronto, travei. Poderia deixar para travar no final também, não tem problema nenhum. Fechar o parênteses. Mais o custo da filial. Então, para saber o custo da filial, eu preciso saber qual é a filial, e aí depois encontrar o custo. A gente vai usar então o PROC-V. Vamos colocar a nossa filial como referência. Vou pegar aqui o A4, ponto e vírgula. E aí nós vamos localizar essa referência da filial lá na tabela, na planilha de tabelas. Então vem aqui embaixo na minha planilha de tabelas. Vou pegar ela inteira aqui. Ah, tá aqui embaixo. Aqui, isso. Pegar ela inteira aqui na tabela de filiais. Coluna 1, coluna 2, coluna 2, né? Então, deixa eu dar um zoom para mostrar. Então a gente tem aqui, ó, coluna 2. 0 e fecho parênteses. Aqui as minhas tabelas, nesse caso a minha tabela eu vou travar, então clico aqui bem no meio do D20 e travo, bem no meio do E21 e travo. E aí dou um Enter. Então a gente tem aqui, faltou multiplicar pelo preço do produto, né? Vezes esse E4. Pronto. Então a gente tem aqui o seguinte: o preço do produto E4 multiplicado pelo B2, então está aqui, pelo IOF. Tá? O IOF acontece naquela transação em que a gente faz a conversão de real para dólar. Então tem aqui o IOF calculado. Estou somando com o custo da filial. Então, para saber o custo da filial, o que, que eu faço? Eu pego a filial, que é o A4, vou lá nas tabelas e pego a tabela de D20 até D21, que é a minha tabela de filiais, e pego a coluna de custo, que é a coluna 2. Eu estou procurando exatamente pela filial que eu pedi, que dá 4. Quando ele encontra lá o custo, esse custo está em percentual. Então ele traz esse percentual e eu aplico em cima do valor do produto. Aí eu vou saber o custo desta filial neste produto. Então eu estou somando o meu IOF de R$8 uns quebradinhos mais o custo da filial. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, deu R$56. Tá? Então tudo isso aqui vai ser aplicado sobre o preço do produto para ele ser vendido depois. Então R$56 aplicado em cima desse preço do produto. Então vou abrir a fórmula mais uma vez, ó. Vem aqui no finalzinho, mais E4. Deixa eu só cercar bonitinho com parênteses esse PROC-V, para a gente deixar ele separado. Mas nem precisaria cercar com parênteses não, tá? Estou só cercando para a gente poder enxergar melhor. Pronto, ó, vou dar um Enter. Tá lá. A gente consegue pegar aqui as duas
Ó, tá vendo? Cliquei bem no meio de um valor, vou aqui para o outro lado do segundo valor, então peguei as duas colunas, né, os dois valores, pego aqui na alça, aqui no cantinho e arrasto para baixo. Ele já vai calculando tudo para mim. Tá? Vou colocar aqui o valor em reais. Tá aí. Bom, pode perguntar, Mayra. Você pode voltar de novo Claro. na fórmula? Só pra... Do valor total, o último? Isso. Legal. PROC V é a ataque da Vila Mariana, né? Isso. Entendi. Não, já sei. Imagina. Tá bom. Obrigada. Imagina. Muito bem, então vamos aproveitar aqui a sugestão do Darcy e vamos fazer a cópia, já que os outros 2 trimestres são iguais, né? Então a gente vai partir praticamente, fazer praticamente da mesma maneira. Eu vou selecionar aqui esses 2 primeiros, que eles já estão calculados. Ó. Vou copiar Ctrl C. Nós vamos vir aqui no terceiro trimestre e nós vamos colar aqui logo abaixo o valor unitário, o valor total, vamos colar ele aqui, então, Ctrl V, pronto. Agora a gente vai ter que observar para ver se ele realmente está calculando direitinho, se está pegando os valores corretos, né? Vamos ver aqui. Vou abrir o primeiro cálculo aqui, que é do valor unitário. Vamos lá. Quero saber então o preço do meu produto. PROC V C4, mesa para computador. Perfeito. Vai lá na tabela, pega dia 20 até B22, que é aquela tabelinha que a gente tem lá na parte inferior relacionada ao preço dos produtos. Pega a segunda coluna e procura exatamente pelo produto mesa para computador. Certinho. Multiplica pela cotação do mês de julho. Então vamos ver aqui, ó, B4, vim aqui no mês de julho, tá certinho. Pega a minha tabela de A4 até N15, lembra que aquele tabelão com várias cotações, né? Nós estamos falando de 2010, então tá aqui em cima, ó. 2010, então vai entrar aqui 2010, quarta coluna, né? Ponto e vírgula 0. Vamos ver agora esse outro cálculo do lado. Estamos pegando o valor do produto E4 vezes B2. Então B2 está aqui, é o IOF, mais o PROC V com o custo da nossa filial. Então, A4 é a filial, A4 está aqui, Vila Mariana é a filial. Vai lá na minha tabelas e pega de D20 até D21, que são as tabelas lá embaixo com os custos das filiais. Pega a segunda coluna, que é onde tem o percentual. Eu estou procurando exatamente pelo nome da filial, Vila Mariana ou Brooklyn, então nesse caso aqui Vila Mariana, vezes E4, porque aqui esse PROC V ele me traz o percentual. Trouxe o percentual, eu multiplico pelo preço do produto, tá aqui. E no finalzinho a gente soma com o preço do produto. É isso, é bem simplesinho. Vou pegar os dois, deixa eu dar um zoom de novo, porque ficou muito baixo aqui, né? Vou pegar os dois aqui outra vez, ó. Eu clico bem no meio, arrasto para o lado e pego os dois. Pego na alça e puxo. Aí. Certinho. Para finalizar, a última planilha é do mesmo jeito, tá? Então, ó, vou pegar daqui mesmo, poderia ser do primeiro, mas vou pegar daqui mesmo. Vou selecionar aqui, ó, 407,10 e 464,50. Selecionei os dois,
Vou copiar Ctrl C. Quarto trimestre. Vamos colar, Ctrl V. Um valor bem mais baixo, né? Vamos dar uma olhadinha nessa cotação de outubro. Acho que outubro está bem baixo mesmo a cotação. Vamos ver? Então, outubro de 2010. Outubro de 2010. Está mesmo, ó. R$1,68. Está mais baixa a cotação. Dezembro também está mais baixa a cotação. Por isso que o valor do produto saiu da casa dos 400 e veio para a casa dos 300, né? Vamos abrir a fórmula aqui, ó. Continua pegando mais uma vez os valores que a gente espera. Aqui também. Estando tudo travadinho, né? Tá certinho. Fica bem no meio, puxar para o lado, pegar pela alça e arrastar para baixo. Pronto. Tá feita aí a nossa tabela. Tá? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Pode perguntar. Se quiserem que eu abra alguma fórmula, quiser conversar sobre alguma tabela, fique à vontade. Você pode... Porque eu copiei e colei, daí não foi as fórmulas, foram os valores mesmo, sabe? Nossa. E aí não ficou igual ao seu. Ao invés de ir pra... Ao invés de sair 387, ficou 404 mesmo. 404? Não é o valor do segundo trimestre, me deu 404? Do segundo trimestre, peraí. Isso, 404. Aí eu copiei e colei, mas aí quando eu fui passar para as outras tabelas, sim, do terceiro trimestre e do quarto trimestre, elas ficaram iguais. não foi igual você. Você travou antes alguma coisa, não? Não, eu vou abrir essa aqui do segundo trimestre primeiro pra gente ver, tá? Tá. Ó, no segundo trimestre eu vou pegar esse aqui individual, 404. Vou abrir, ó. Tá. Vamos comparar com o seu? Ó, C4 não tá travado, tá? Tá liberado. Tá. E tá escrito igual. só C4. Aí, tabelas, A20 e B22. Tá igual. Ok, 2 e 0. Sim. Legal. Aí aqui, nesse PROC-V, ó, tá B4, só B4. Tá. Tabelas, A4, N15. 4 e falso. Isso. Tudo bem? Tá igual. Tá igual? Sim. Tá. Você pode fazer assim, ó. Com ela aberta, você consegue abrir a sua fórmula? A fórmula está aberta, né? Com ela aberta, você seleciona ela inteira e copia. Tá. Aí você pode vir aqui trocar de planilha, na Plan 3. Ó. Dá um clique bem aqui no meio, tá vendo dela aqui, ó? Clica 2 vezes, se você conseguir, e aí você pode colar em cima da outra. Esse aqui é o terceiro trimestre, tá? No segundo que Opa, você tá. desculpa. É no terceiro, tem que ir. Isso aqui. Peraí que deu erro aqui agora, peraí. Tá, entendi. Se você quiser, você pode tentar copiar da outra forma como eu havia mostrado, e na hora de colar, você clica com o botão direito e pede para colar, assim, ó, botão direito e pede para colar, com a primeira opção, ó, colar. Também dá. Então, mas aí que acontece, ó, eu vou, só para você entender, tá igualzinho, ó, no segundo trimestre de 2010, o resultado tá batendo com o seu, a fórmula tá correta. Sim. Aí, você tá copiando, você tá dando um Ctrl+C aí, isso, e depois você tá indo lá para vendas do terceiro trimestre de 2010.
E tá colo. dando um Ctrl+V. Isso, perfeito. Tá, só que daí você tá no segundo. Aí quando eu vou pro terceiro trimestre, e quando eu colo lá em cima, ele não aparece 407,10, ele aparece 404, o mesmo valor do segundo trimestre. Nossa, ele não. Aí apareceu aquela setinha, um valor para a fórmula ou função não está disponível. Aparece uma... Tá, se você clicar no resultado que aparece para você e apertar o F2 no seu teclado, ou simplesmente clicar 2 vezes, assim, ela abre a fórmula? Abre. Abre. Vamos olhar a fórmula, então? Tá, vamos sim. Então, ó, eu estou no terceiro trimestre também, tá? Aqui do lado esquerdo eu tenho o mês de julho. Ah, tá. Não está selecionado o mês de julho. Ah, então vamos observar a fórmula para a gente acertar, então. Tá. Vamos lá. Tá bom. PROC-V, C4, tabelas, Tá. A20, B22, segunda coluna, 0. Sim. Ou falso, né? Tanto faz. Sim. Aí, vezes, PROC-V, B4. Sim. B4. Deixa eu ver aqui, porque tá vendo segundo trimestre aqui no meu. Ah, ele tá pegando da outra planilha, por isso. Isso. Aí é só colocar Aí o eu B4. só apago essa venda do segundo trimestre. Isso, e aí deixa só B4. Tá. Se tiver ponto de exclamação, tira também, tá? Não. Aí B4. Aí tabelas. Isso. É igual, travadinha. Número 4 e tá. Foi. Aí, 407. E ao lado, deu esse valor? 464? Não, ao lado deu aquele que é tipo erro, sabe? Tá, vamos abrir a fórmula pra gente olhar? Vamos. Porque tá vendas do segundo trimestre também. Ah, por isso. Aí onde aparecer vendas do segundo trimestre, você apaga. Mas aí, então eu tenho que sempre apagar e fazer isso, ou ela iria automático? O grande ponto é assim, Mari, todas as vezes que a gente clica, você coloca lá igual para começar uma fórmula, e todas as vezes que você for clicando em outras planilhas, o Excel ele vai escrevendo automaticamente na fórmula, pensando o que você quer escrever. Tá. Então, às vezes, sem querer, a gente troca de planilha só para ver se um resultado era aquele valor mesmo, ou para ver se um dado era aquele valor mesmo, aí ele automaticamente coloca na fórmula, e às vezes não é isso que a gente quer, e aí acaba dando erro. Tá, entendi. Não, tá bom, acho que agora eu já entendi o que foi. Eu vou fazer as outras. Qualquer coisa eu te mando o WhatsApp. Tá bom, pode mandar, tá? Não precisa ter receio não. Tá legal? Tá bom, obrigada. Imagina. Darcy, tudo bem? Tudo bem. Legal. Gente, eu vou encerrar então essa planilha aqui, porque esses são os cálculos de hoje, tá? O que é muito interessante é o seguinte, nós temos as 4 planilhas dos trimestres, né? Nós podemos fazer aqui, ao final, uma última planilha para somar todos os trimestres e aí ter um valor total do ano, tá? É muito interessante porque você já tem um valor consolidado do ano. Vamos deixar isso para nossa próxima live, tá bom? Certo. Legal. Gente, muito obrigado por hoje. Uma boa semana para vocês. Estamos bem no comecinho da semana ainda, né? Então, uma boa semana para vocês. Aproveitem bastante. Até quinta. Até quinta para vocês. Vai ser feriado, né? Vai ter live normal. Quinta é feriado? Eles fizeram uma lei agora, eles vão dar feriado, acho que amanhã, quinta e segunda-feira, se não me engano. É verdade, eu tinha esquecido disso, é verdade. Bom, qualquer coisa você manda pra gente. Manda uma mensagem pra vocês então, pode ser? Se tiver também no feriado algum problema pra vocês, gente, ou não? Não, pra mim não. Não.
Ah, bom, para mim também não, eu tô em casa mesmo. Não. Então tá, gente, muito obrigado. Tá bom, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.